Bebê reborn é algo que eu não vou falar. Na verdade, o que eu estava pensando aí sobre essa questão do bebê reborn é que se existem pessoas que estão adotando esses bebês reborn realmente com o intuito de que sejam filhos, são uma muito pequena parte. Na verdade, o que eu percebo é que muitas pessoas estão se utilizando desse hype, né, de bebê reborn, para fazer vídeos simulando como se realmente se importasse com aquele boneco, né, que é o bebê reborn, a qualquer preço, fazendo vídeos sobre assuntos que dão ibope, né, que estão no hype, mesmo que tenha que simular uma situação como se, por exemplo, a pessoa se importasse com esse bebê reborn. A verdade é que não, é só para fazer vídeos, né? É evidente. Talvez você não deu esse espaço de análise imparcial, por isso que possa acreditar que muitas pessoas estão realmente adquirindo o bebê reborn como se fosse seu próprio filho. Isso não está acontecendo. É só marketing. E o pior disso nem é a questão de que seja só marketing, porque muitas empresas fazem muitas coisas para vender produto, né? O seu marketing às vezes fala coisas que não são reais, né? Não se tem ética, muitas vezes nos negócios, né? Mas o fato é que essas pessoas nem sequer estão ganhando dinheiro com isso, é apenas para ter mais visualização, né? Por exemplo, os meus vídeos aqui, eu estava comentando com meu amigo outro dia que é claro que tem algumas pessoas, principalmente pessoas que eu já conheço, mais próximas, que às vezes comentam e dizem, aquele vídeo lá que você fez me ajudou. Ou até às vezes algum comentário, mas são bem poucas visualizações que tem aqui nos meus vídeos, né? Porque a verdade é que para ganhar visualizações na internet é preciso fazer uma estratégia na qual você tem que abrir mão de alguns princípios e de alguns princípios mesmo que você tem. E eu sei que a palavra é forte, mas é meio que se prostituir, né? Para conseguir ter as visualizações, os seguidores, né? E etc. Mas o que eu falava com esse meu amigo é que quando. Claro, às vezes é óbvio que você faz um vídeo você quer ter que mais pessoas vejam, né? No meu caso aqui, quanto mais pessoas veem, eu imagino que eu estarei ajudando, beneficiando mais pessoas, né? E às vezes são bem poucas pessoas que assistem, mas de qualquer forma, quando isso acontece, que bem poucas pessoas assistem, ainda assim, eu faria os vídeos porque eles me ajudam muito no sentido de gerar reflexões e é como se eu estivesse conversando não só com vocês, mas comigo mesmo. E às vezes é preciso que a gente expresse as coisas em forma de palavras externamente, é, porque o pensamento ele é muito rápido, né? Ele é muito rápido e aí, por ser rápido, ele já volta e continua um pensamento circular. E quando a gente expressa em forma de palavras, a gente tem que colocar esse pensamento em um tempo psicológico no qual ele precisa fazer sentido no tempo e espaço, né? E isso faz com que ele entre em um tempo em que ele é mais facilmente digerível, né? A gente consegue, por exemplo, se você colocar um vídeo ultra na velocidade de 3 no YouTube, você vai ficar com dor de cabeça e não vai conseguir realmente absorver nada desse vídeo, né? Então, tanto assistindo quanto se expressando, existe um tempo que é o tempo necessário para que o ser humano, né, a inteligência humana, possa absorver alguns, absorver e integrar conhecimento, o que se está estudando. E
nesse caso, para mim, esses vídeos são mais uma das práticas, né? Por exemplo, eu faço estudos e escuto palestras e aulas, eu faço meditações, eu faço diálogos, né, com outras pessoas, assim, sobre esses assuntos mais profundos, para que haja essa comparação também, né, entre o que um sente e o outro sente, justamente porque senão a gente pode começar a cair numa visão unilateral, e é preciso que a gente tenha o reflexo também da visão das outras pessoas, né? Porque isso é enriquecedor. Inclusive, teve uma ocasião em que o Alfred Sinnett, que era discípulo de um dos mestres, perguntou se ele poderia apenas estudar, e o mestre disse que o ideal é que não fosse assim, que ele tivesse contato com outros teosofistas também, porque é preciso que tenham outros magnetismos para fazer essa dinâmica, para fazer com que essa energia circule, né? Então, por isso que eu digo que é importante, porque esses vídeos geram o feedback também. Mas, então eu abri hoje sem nenhum assunto específico para falar, né? Eu apenas queria falar bebê reborn no início do vídeo para gerar uma surpresa, né? Gerar chamar atenção, mas chamar atenção sem precisar fazer análise sobre bebês reborn, né? Na verdade, o que eu sinto sim é que as pessoas estão falando não só sobre o reborn, mas também às vezes sobre outros assuntos, outras ideologias que mais parecem demagogias, né? Às vezes, nesses podcasts, por exemplo, da vida. Às vezes uma falsa personalidade, né? Na verdade, a personalidade sempre é falsa, é uma construção, né? E às vezes nem é de propósito que ela é falsa, apenas que nós vamos construindo essa personalidade, nós vamos construindo um sistema do qual a gente se mostra para o mundo e acredita que somos nós mesmos. Isso não é nem de propósito. Aliás, ninguém faz nada ruim de propósito, né? É sempre uma questão de ignorância. Realmente, nós somos extremamente ignorantes sobre a grande maior parte de todo o mistério que é o universo. E a gente está apenas tentando descobrir algumas poucas coisas. E é importante, então, esses diálogos, estudos, busca na visão também de outros que também estão nessa busca, porque, caso contrário, a gente pode cair em uma visão muito estreita, né? Uma visão, às vezes, de qualquer pensamento que nós deixamos grudar em nós mesmos, e isso é fanatismo, né? Isso é fanatismo, é ilusão e é ignorância. Então é importante a gente ter a mente aberta, a gente dar a chance de escutar, né? Não querer só falar e expor o que nós acreditamos que seja correto, mas também saber escutar de coração aberto, não escutar só para dar uma chance para o outro para depois voltar a falar de novo. É de coração aberto, tentando realmente, de forma honesta, entender a visão de mundo do outro, porque no momento que a gente entende a visão de mundo do outro, a gente pode integrar novos elementos na nossa visão de mundo e, por que não, que essa visão de mundo acaba se tornando também a visão de mundo coletiva, que é uma construção onde cada um agrega um pouco e dali sai algo muito mais completo, pleno, do que se fosse de apenas uma parte, né? Uma pessoa tentando descobrir algo. Até porque, como a gente fala sempre aqui, e que os grandes mestres sempre disseram, nós participamos de uma unidade. Nós, como parte separada, como personalidade, seria até pouco estratégico tentar descobrir alguma verdade separado de todo o resto, né? É o contrário, a verdade ela sempre vai ser encontrada quanto mais agregação, quanto mais unidade, quanto mais integral nós nos tornamos com todos os outros. Por isso que o amor é uma ideia tão forte,
é um sentimento tão forte, uma virtude tão forte, um arquétipo tão forte, porque só o amor pode agregar e gerar esse crescimento. O ódio, a raiva, a separatividade fazem o contrário disso, fazem com que haja cada vez mais ignorância, cada vez mais separatividade, cada vez mais fragmentação e cada vez menos essa visão global, completa e plena, que talvez um dia possa nos levar até aquele patamar onde nós possamos realmente olhar olho no olho na verdade suprema. Então, feita essa pequena reflexão, antes de partirmos para nossa meditação de encerramento, apenas gostaria de convidar a todos para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem de forma gratuita todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. E cada dia é uma temática diferente e ali sim há um aprofundamento, porque cada aula é entre 1h30 a 2 horas. 1 hora de aula, mais meia hora, 40 minutos de perguntas e respostas, e ali há o aprofundamento de todos esses temas de autoconhecimento, esoterismo, filosofia e espiritualidade. E também o estudo das cartas dos mestres de sabedoria que eles deixaram, que é um tesouro de riqueza sem par que temos hoje, né? Então vamos lá para a nossa meditação de encerramento, colocando então os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as pernas, coluna ereta, língua no céu da boca, respiração lenta e profunda, abdominal, articulações relaxadas, ombros, maxilares relaxados, olhos fechados, pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, frente, trás, esquerda, direita, em cima, embaixo e dentro. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê.